profeta Isaías, capítulo 10. Aleluia, será rápida a nossa meditação esta noite. Isaías, capítulo 10, e o verso de número 27. Aleluia. Não combinei nada com a irmã Sheila, ela veio na unção. A palavra é essa aqui que Deus me deu. Isaías capítulo 10. Verso 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Despedaçado por causa da unção. Não é por causa do ungido, é por causa da unção. Quem é que está recebendo unção de Deus agora? Você vai ter uma certeza agora, se alguém que está ao teu lado recebeu unção. Você pode ver que tem gente que está tão seco, mas ainda bem que está aqui, porque chegou no lugar certo. Esse jugo Deus vai despedaçar hoje. Fala para quem está ao teu lado. E aí, já veio a unção? Fala assim, me dá um sinal que a unção já chegou aí. Meus amados, ungir, a expressão ungir estará sempre relacionado àquilo que temos, àquilo que somos e àquilo que operamos por causa da nossa posição em Cristo. A palavra ungir no grego é aleifo, que significa lambuzar-se completamente. Quando a unção era para vivos, a unção no Antigo Testamento tinha 3 direções. Primeiro, a unção era dirigida para um rei. Depois, a unção era dirigida para um profeta. E em terceiro lugar, a unção era dirigida para um sacerdote. Nós encontramos na Bíblia Deus ordenando a Elias, dizendo: Elias, unge a Eliseu, profeta, no teu lugar. Nós encontramos na Bíblia Sagrada Deus falando com Moisés: Moisés, unge Arão para o ministério do sacerdócio. E nós encontramos na Bíblia Sagrada o profeta Samuel recebendo a ordem do Senhor, dizendo: levanta-te, enche o vaso de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque de lá eu tenho me provido de um rei. E ao chegar no verso 13, ele derrama um vaso de azeite sobre a cabeça de Davi. Não era um pingo, não era uma gota, era um lambuzar completo. Ele já estava prevendo este lambuzar quando ele ora no Salmo de número 133, e no verso 2 ele diz que essa unção, ela é como um óleo que desce, que ela vem sobre a cabeça. Observe que a unção desce, a unção não vem de baixo, a unção não vem da diagonal, a unção não vem do lado, a unção desce, a unção vem de cima, a unção cai sobre a cabeça. Ele diz
que essa unção vai descendo. No caso de Davi, a unção que caiu na cabeça demorou para chegar nos pés 20 anos. 20 anos a unção que bateu na cabeça só chegou nos pés depois de 20 anos sobre a vida de Davi. A questão é que esta unção que vem do alto, que vem de cima, que vem para a minha vida e a sua vida, ela só vem com um propósito determinado. Me permita eu dizer aos irmãos, a unção de Deus não vem para a gente carregar a cadeira nas costas, não. A unção de Deus, ela não vem para dar cambalhota simplesmente, não. Isso pode ser uma expressão de adoração, mas não é para isso. A unção de Deus sempre virá com um propósito determinado. Vocês estão lembrados que quando nós vivenciamos esta dispensação, nós costumamos dizer que estamos vivenciando a dispensação da graça ou a dispensação do Espírito Santo, porque em toda a história da humanidade só haverá 3 dispensações: a dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. Na dispensação do Pai, nós encontramos todo o Antigo Testamento nessa dispensação. Mas observe que na dispensação que o Pai trabalhou, nenhum homem como Moisés, como Elias, como Gideão ou como Abraão, tão somente outros homens que tiveram intimidade com Deus, nenhum deles ousou chamar Deus de Pai. A dispensação era do Pai, mas ninguém ousou chamar Deus de Pai. Depois dessa dispensação, iniciou-se a dispensação do Filho. A dispensação do Filho se dá com a palavra que ele recebe, o nome que se dá a ele, nome este que havia sido profetizado por Isaías no capítulo 7, versículo 14. Ele disse o seguinte, ele deixou claramente isso. Ele disse: o nome dele, este homem que vai nascer de uma virgem, o nome dele será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então nós temos a dispensação do Filho através de Jesus Cristo. Mas quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse antes para os seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Existem muitas coisas que eu quero vos falar, mas vocês não estão preparados ainda para ouvir. Mas quando eu subir ao meu Pai, eu vou rogar ao Pai para que ele vos envie o outro, o Consolador. O outro ali é Alon. Alon significa com o mesmo poder, com os mesmos atributos. O outro será onipotente, onipresente, onisciente, cognoscível, imutável. O outro também é poderoso como eu. Ele é igualzinho a mim. O outro que vai operar. Ele estava falando do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, estavam 120 crentes orando dentro do cenáculo. Vocês conhecem a história. Veio o Espírito Santo e inaugurou esta dispensação maravilhosa. O interessante é que em toda a história dessas dispensações, nós temos algo que resume tudo isso que Deus está fazendo em nós. Primeiro, a dispensação do Pai é Deus sobre nós, é Deus sobre o homem, é Deus fiscalizando o homem. A dispensação do Filho, o nome dele é Emanuel, então é Deus conosco, Deus andando ao nosso lado, Deus caminhando conosco, Deus nos ensinando, Deus nos dirigindo, Deus nos orientando. Só que agora não é mais a dispensação do Filho, é a dispensação do Espírito Santo. E parece que eu vejo o Deus Trino poderoso dizendo: não quero mais estar sobre o meu povo, não quero mais andar ao lado do meu povo, agora eu quero entrar dentro do meu povo, eu quero entrar dentro dele, eu quero viver, eu quero morar, eu quero fazer do corpo dele o meu tabernáculo, a minha habitação. E foi isso que aconteceu. Todo este processo representa um processo de unção que o crente recebe. Vocês estão lembrados do que disse o apóstolo Pedro no capítulo 10 e o versículo 38? Ele disse assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ele passou a andar, ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus
recebeu, trouxe para ele uma habilitação, porque toda unção tem um propósito. Quando eu digo que toda unção tem um propósito, eu preciso lembrar que o propósito da igreja é tríplice. A igreja tem um propósito para com Deus, a igreja tem um propósito para com o mundo, e a igreja tem um propósito para consigo mesmo. O propósito da igreja para com Deus é única: adoração. A igreja existe para adorar a Deus. A igreja não existe para brigar, a igreja não existe para fofocar, a igreja não existe para dar trabalho para os outros, a igreja existe para adorar. A adoração tem que estar ligada intrinsecamente no interior, no íntimo de cada crente. Se o crente não adora, ele não é igreja. Se ele adora, ele é igreja. Se o crente não adora, ele está fora do projeto de Deus. Se ele adora, ele está dentro da vontade do Senhor. É por isso que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2:9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo o seguinte: vocês são geração eleita. Quer dizer, eu escolhi vocês sem vocês desejarem a escolha a princípio. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Tu não é crente porque você achou, decidiu ser bonitinho ou ser crente. Não, você é crente porque Deus um dia apontou o cetro de ouro para você e disse: eu vou te fazer um adorador, eu vou te levantar para a minha glória, eu vou transformar a sua vida, eu vou realizar coisa tremenda em ti. Primeiro ele diz: você é geração eleita. Depois, sacerdócio real. Além de você me adorar como escolhido, você vai interceder pelas pessoas com oração. O véu já se rasgou. Você não tem mais a necessidade de um sumo sacerdote para entrar uma vez por ano. Não! Agora você dobrou o joelho, você falou comigo, o Espírito Santo está dentro de ti, te compelindo a gritar: Abba Pai, meu Paizinho, meu Deus, meu Jesus, meu amor, eu te amo. Então você recebeu essa graça sacerdotal. Primeiro, geração eleita. Depois, sacerdócio real. Terceiro, nação santa. Não é qualquer povo, não é qualquer povo achado em qualquer lugar. É nação santa. Santo é Kadosh, Kadosh é separado, separado é ungido, ungido é poderoso, poderoso é fiel. Aleluia. Ele está dizendo: é nação santa, separada daquilo que está envolvido no mundo. E aí ele vai dizer: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Existe um preço. Você tem um valor muito grande. Você é tão valoroso que o seu preço não é em dólar, não é em euro, o seu preço é em sangue. Aquilo que você recebeu foi uma moeda chamada sangue de Jesus Cristo Nazareno. Primeiro, para com Deus adorar. Segundo, para com o mundo evangelizar. Você não foi chamado, escute isso, para andar com o mundo. Você foi chamado para evangelizar o mundo. Não existe a possibilidade de você, sendo nação santa, andar ou continuar andando com aqueles que não professam a sua fé, que não falam a sua língua. Você lembra-se do que está no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta com os pecadores, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Crente, para ganhar o mundo, não precisa tomar cerveja com o mundo, não precisa frequentar motel com o mundo, não precisa se compactuar com aquilo que o mundo faz. Aí você diz: mas o senhor nunca leu? Não, pastor, que Paulo ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Ah, é? Então vai evangelizar os aideiros. O sangue deles, coloca no seu sangue também. Ah, é? Já que é para você evangelizar o mundo, então vai imitar tanta podridão que está acontecendo aí. Não! Você sabe que a igreja precisa crer que a sua função de evangelizar não pode te tirar da posição de nação santa, separada, ungida por Deus. Deixa eu pular aqui que eu vou falar algo mais à frente. Depois, o envolvimento e a missão da igreja está para consigo mesmo. O que significa isso?
pastores, está escrito em Efésios 4, 11 e 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para que o santo fique mais santo, para que o crente fique mais crente. O que é que estamos fazendo aqui hoje? É aperfeiçoando os santos. Ainda que alguém chegou aqui dizendo, para mim não tem mais jeito, é mais um ano, eu venho aqui dizer, vai ter jeito sim. O Espírito Santo vai te pegar. Só que, como eu disse, a unção ela tem um propósito definido. Que propósito é esse, pastor? Em primeiro lugar, habilitar. Ele te dá uma habilidade que você não tem. Você se lembra quando você foi tirar a carteira de habilitação? Você estava dizendo como aquilo, eu estou habilitado depois que recebeu. Estou habilitado para dirigir, ainda que alguns não estavam. Mas recebeu a habilitação para tal. O que o Espírito Santo faz é habilitar. Por isso que ele está falando de uma habilidade. A pessoa que recebe a unção do Espírito, ela é iluminada, ela é gerenciada, ela é dirigida, ela é orientada, ela é capacitada. Habilidade. Depois o Espírito Santo vem com um propósito. A unção do Espírito vem com um propósito para exatamente transformar. Olha o que Deus falou em 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 5. Diante de um rei chamado Saul, ele deixou claramente posto aquilo que era o projeto para a vida de Saul. Versículo 6, filho, o próximo. Disse o profeta: o Espírito do Senhor, ele vai se apoderar de ti, e você vai profetizar com eles, e ele te mudará em outro homem. Sabe quem é que muda? É a unção do Espírito. Sabe quem é que transforma? É a unção do Espírito. Deixa eu já deixar uma coisa clara aqui: nada contra, porque até eu estou envolvido com esse negócio, mas apostila não muda homem, catálogos não muda o homem. Não muda. O Espírito Santo pode usar para mudar, mas não muda. Catálogos, mandamentos, orientações de homens, isso não transforma ninguém. O que transforma o homem e a mulher é a unção do Espírito Santo de Deus. Primeiro, habilidade. Segundo, transformação. Terceiro, separação. Toda vez que a unção caía sobre um homem, aquele homem era imediatamente separado pelo Espírito Santo. A unção está relacionada à separação. Por isso, irmãos, que ungido, me permita, eu vou falar aqui, mas não é para machucar muito não, tá? É só para você crer naquilo que eu estou ministrando aqui. Todo ungido, ele tem predicados morais na separação. Todo ungido, ele tem predicados espirituais. Todo ungido tem atitudes diferentes. As tendências do ungido é diferente. As escolhas do ungido é diferente. As inspirações e os gostos do ungido é diferente. Os seus desejos é diferente. Aquilo que eu disse há pouco, o ungido, ele não quer ir em estádio de futebol. Não. O ungido não fica sonhando em ser jogador de futebol. O ungido quer ser cheio do Espírito Santo. Ele quer ser cheio de fogo. Ele quer ser homem de Deus. Ele quer pregar o Evangelho. Não. O Espírito Santo, quando ele unge alguém, ele faz com que essa pessoa não queira mostrar as suas intimidades sexuais. Todo ungido, irmão, ele não é candidato a gigolô, como eu vejo alguns no Facebook, batendo foto como se fosse um gigolô. Eu tenho pegado crente sem camisa no Facebook, eu excluo e bloqueio na hora, porque esse camarada não é crente. Ele está ali, ou ele é candidato a gigolô, ele está ali, ou querendo papar as gatinhas, e ainda tem mulher carnal que fica: que maravilha, Jesus.
A palavra de ungido é diferente. O tocar do ungido é diferente. O ungido é diferente porque ele está posto por Deus para ser imitado e não para imitar. Eu me lembro, quando eu era pastor no Jardim Miriam, que alguém me procurou, Oswaldo, não sei se você lembra dessa história, mas eu fui procurado por alguém, não do Jardim Miriam, mas disse para mim: pastor, toma cuidado com fulano de tal, é um obreiro nosso lá. O obreiro, pastor, só está faltando falar as ministérios que o senhor fala, mas ele já dá os pulos que o senhor dá, ele já está pregando as mensagens que o senhor prega, ele já comprou um óculos igual o seu da época, tinha um óculos amarelo, lembra disso? E ele já está por aí, pastor. O senhor toma cuidado. Eu falei: irmão, vai se converter, vai cuidar da sua vida, meu irmão. Você queria que ele repita, que ele imitasse quem? O Ronaldinho Gaúcho? Você queria que ele imitasse quem? Aqueles atores que cada vez que é mais bombado, pode cutucar que aquilo ali é da 13ª tribo. Aquilo ali não é homem, não. A maioria é da 13ª tribo. Você quer que ele imite os atores? Quer que ele imite os do Oscar? Deixa ele imitar. Porque se está imitando, é porque tem referência de unção para a vida dele. Deixa imitar. E nesse desafio, eu disse que ia ser rápido. Existem 3 fundamentos que estão no círculo da unção. O primeiro fundamento: existem pessoas que pensam que tem unção, mas não tem. Esse é o primeiro fundamento. Pensa que tem unção, mas não tem. O segundo fundamento: tem pessoas que têm unção, mas não sabem que tem. E terceiro, tem pessoas que têm unção, sabem que tem, e na hora que tem oportunidade, ele usa a unção que Deus deu. Vamos para o primeiro fundamento. Quem pensa que tem, mas não tem, são aqueles que se exaltam. O senhor pode dar alguma referência bíblica? É claro que posso. A Bíblia Sagrada está cheia de pessoas que achavam que tinha, mas não tinha. Porventura, vocês se lembram de Geazi, quando recebe a mulher desesperada, olhando e dizendo: profeta Eliseu, o senhor pode ir até a minha casa? O filho que eu não pedi morreu. O senhor pode ir até lá? Eu não lhe pedi nada. E Eliseu, o nome Eliseu não está relacionado a Geazi, porque Eliel significa o Deus que chama para si. E o nome Geazi no hebraico é o vale da visão. O nome dele já diz tudo, o vale da visão. Porque o que tem de Geazi é o que? Quais são os predicados de Geazi? Fofoca, cuidar da vida dos outros, cuidar das aparências, querer ganhar um dinheirinho em nome do evangelho, em nome da cura. Isso é Geazi. Aí Eliseu disse a Geazi: Geazi, pega o bordão, porque este bordão eu tenho usado com unção. Só que há uma diferença entre ser ungido e entre usar o instrumento do ungido. Quando ele colocou o bordão na mão de Geazi, Geazi olhou para o bordão e falou assim: agora sai da minha frente que eu vou arrebentar com toda. E saiu ele correndo na frente. E Eliseu disse para a mulher: vai atrás dele. Ele falou: vou não. Ela falou: vou não. Sabe por quê? Porque quando passavam os dois na frente da casa dela, ela só dizia assim: eu tenho visto que ele, um só, é homem de Deus, é santo homem de Deus. Aquele que está do lado deve estar aprendendo. Vamos ver até quando ele vai ficar. Mas eu acho que só um é homem de Deus. Então faça uma cama, faça um candeeiro, faça uma mesa dentro de um só quarto e coloca para o homem. Porque ela está dizendo: eu quero unção, eu quero ungido, eu quero tudo que se concerne a santidade na vida desse homem, na minha vida. Sabe o que diz a Bíblia? Que Geazi saiu correndo na frente, com o bordão na mão, chegou até o quarto do menino e começou com o bordão: eita, eu estou com unção. E fazia no rosto do menino morto o cadáver: levanta. E do mesmo jeito que o cadáver estava, ele ficou. Porque a morte não reconhece o fingido que está usando a ferramenta do ungido. A diferença é que só vai funcionar
agora eu vou focar. Não é à toa que o menino levantou. E Eliseu falou: deixa para lá, eu preciso dar uma lição para Geazi. Eu preciso mostrar para ele que não depende do bordão. O bordão é apenas um instrumento que o ungido tem. Ele deixou o bordão de lado e falou: quer saber de uma coisa? Eu vou subir em cima do menino, vou pôr o olho no olho, a boca na boca, o nariz no nariz, a mão na mão. Porque ele está dizendo assim: eu quero que ele tenha a boca de profeta, eu quero que ele tenha a visão de Deus, e eu quero que as suas mãos operem as obras que o profeta está obrando. O corpo do menino esquentou na segunda vez, e ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque só funciona com ungido. Você quer mais uma? Em Atos 19, o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, e ela estava dominada por demônios, pelo pecado e pelas artes mágicas. Havia exorcistas. O interessante é que quando o ungido chegou na cidade, você sabia que o ungido gosta de andar com outros ungidos também. Ele chegou ali e se sentiu sozinho. Ele se sentiu meio que desarmado. Sabe por quê? O ungido gosta de andar com ungido. Fofoqueira gosta de andar com fofoqueira. Carnal gosta de andar com carnal. Traficante gosta de andar com traficante. Ladrão gosta de andar com ladrão. Crente espiritual gosta de andar com crente espiritual. Crente cheio de Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo olhou aquela cidade e falou: estou sozinho. E encontrou no meio da cidade, estou correndo, irmãos, 12 meninos, e percebeu que eles queriam servir a Deus. Ele se aproximou dos meninos e falou assim: vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? E eles olharam para Paulo e falaram: o que é isso? Nós só conhecemos o batismo de João, que nós ouvimos falar. Aí lá vai o segredo. A unção, quando ela vem com um propósito determinado, ela não vem para nos deixar bonitinho na foto. Ela não vem para maquiar o nosso rosto com glória, simplesmente. Aprendam que a unção, ela é transferível. Enquanto a unção estiver sobre você, você está ministrando a transferência dessa unção para outras pessoas. Me dá uma prova que eu dou. Elias estava subindo e Eliseu estava no pé dele. Eu quero a porção dobrada. Porque o Espírito Santo que está sobre ele, eu quero o dobro. Que eu sei que ele não vai concluir a obra dele, eu vou concluir. E está no pé dele. E os profetas, ele vai se arrebatando. Já estou sabendo, eu estou no pé para isso. Eu quero a transferência. Eu quero a transferência. Quando ele subiu, a capa caiu sobre Eliseu. Eliseu não tinha um bordão. Como Geazi rejeitou a unção, ele ficou sem alguém para transferir essa unção. E todas as vezes que ele caminhava para se lembrar do seu senhor Elias e orar no Monte Carmelo, um soldadozinho se encontrava com ele no meio do caminho e dizia: Eliseu, não tem ninguém para deixar a unção? Dá unção para mim, transfere a unção para mim. E ele dizia: não vou deixar não, Deus não falou nada aqui para você. E ele: mas me dá, eu quero. Eu sonho com essa unção. Eu não quero ser soldado a vida inteira. Eu não quero meter a peixeira a vida inteira. Eu quero pregar. Eu quero ressuscitar mortos. Eu quero fazer algo grande para Deus. E eles diziam: não vou te deixar, não vou, não quero. Deus não falou nada. Sabe o que aconteceu? 13 milagres ele operou. Mas como a unção era dobrada, Elias havia operado 7. Faltava uma, mas ele morreu. Só que depois da morte dele, o interessante é isso na Bíblia. É isso que eu fiquei perguntando para o Espírito Santo. Por que toda a cova é fechada, mas a de Eliseu não foi fechada? A de Eliseu ficou aberta. Sabe por quê? Porque a unção ainda estava nos ossos. E enquanto a unção estiver nos ossos, a sepultura não fecha. Enquanto a unção estiver nos ossos, a sepultura não fecha. Não estão tentando fechar a sua sepultura? Não estão tentando decretar a tua morte? Não estão tentando decretar a tua falência? Mas você tem unção dos ossos. Ninguém vai fechar. Dias após, o soldadozinho que ficava perturbando Eliseu todo dia: me dá essa unção, morreu também. Então os amigos dele
carregando o corpo do menino para o cemitério. Só que os soldados viram os inimigos chegando. Sabe o que eles fizeram? Não vamos enterrar não, joga na primeira cova que estiver aberta. Sabe qual era a cova? Meu Deus! Aleluia! A Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 13, verso 21, se eu não estiver enganado. A Bíblia diz que quando ele foi jogado na sepultura, ele tocou nos olhos de Eliseu, ressuscitou e saiu correndo. Já lembra, eu estou dizendo, estou pronto para a briga. Que agora eu estou menor, agora eu estou pronto para a briga e cheio da unção. Cheio da unção. Cheio da unção. Quem quer unção? Quem quer unção? Quem quer unção de Deus? Quem quer essa unção? Existe gente que pensa que tem, mas não tem. Porque quando Paulo transferiu a unção sobre os 12, ele mandou todo mundo ficar de joelho, ele orou e todos foram batizados do Espírito Santo. Ele continuou a caminhada e ele vinha aqui porque o diabo conhece os ungidos. Ele ia caminhando expulsando demônio, ele ia caminhando curando os enfermos, ele ia caminhando operando coisas milagrosas. Sabe o que aconteceu? 7 filhos que não eram para estar ali, porque se são filhos de sacerdotes, são levitas. Se são filhos de sacerdote, um tal de Seva, não era para estar em Éfeso, era para estar em Jerusalém. E o que esses 7 desviados estão fazendo lá? Olha onde o diabo leva os filhos de crente que não quer saber de morar em Jerusalém. Meu Deus! Posso? Não, deixa eu falar. Assim mesmo. Todo filho de crente que não quer saber de ficar em Jerusalém, olha para onde o diabo leva, lá para Éfeso. Sabe o que tinha em Éfeso? O templo da deusa Diana, Artemis, em algumas traduções. Lá tinha Diana dos Efésios, que colocava meretrizes à disposição dos adoradores. Para adorar a deusa Diana, tinha que praticar um culto sexual. E olha onde os 7 filhos de crente estavam. Porque os filhos desviados de crente, quando vê um ungido passando expulsando demônio no nome de Jesus, eles se lembram do nome de Jesus. Eles até querem usar o nome de Jesus. Eles chegam até a pensar que continua com a unção. Sabe o que eles fizeram? Porque eles eram exorcistas. O que é exorcista? O exorcista é que vai ficar agarrando demônio. Hoje mudou de roupagem. Quando você vê alguém agarrando demônio e fazendo entrevista, são os exorcistas da atualidade. Por isso que aconteceu com o pastor, quebrou a cara. Ele fazendo entrevista com o demônio, ele falou assim: você gosta dessa igreja? O demônio falou: eu gosto. Quebrou a cara. Aí caiu na besteira de falar: por que você gosta dessa igreja? Ele falou: porque aqui me deixa falar no microfone. Você acha que o ungido tem tempo para ficar conversando com o capeta? O capeta só de ver o ungido ele já fala, se arrebentando. Arruma a mala velha que o homem chegou. E ele vem debaixo da unção do Todo-Poderoso. Eles viram pode expulsando o capeta. Aí os 7 juntam em cima do endemoniado. E eles começam: eu vos esconjuro-vos. Em outra versão eu vos amaldiçoo. Aí diz assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu vos esconjuro-vos. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou e falou: o quê? Como é que é? Eu conheço Jesus. O demônio disse: eu sei quem é Paulo. Aleluia! Mas vocês quem são? Meu Deus! Aleluia!
Os meus alunos sabem que eu não sou de fazer isso, mas só vou fazer por ordenança divina. Você sabe como que é a reunião no inferno? No inferno que eu falo, não estou falando do lago de fogo. Eu estou falando das regiões celestiais, aonde eles se reúnem para tramar contra a igreja. Sabe qual é o primeiro tópico da reunião do inferno? É essa. Teve mais um ungido lá na terra. Sabe qual vai ser o tópico? Não sei quando eles vão se reunir. Rapaz, nós estamos tudo perdido. E os capeta menor: é mesmo, chefe? Tá sabendo? Ele falou: já estou sabendo, chegamos aqui na frente. O que foi? Teve uma reunião lá na Plena Paz. E entrou uns crentes meio que fraquinho, cabisbaixo, querendo desistir no meio do caminho. Chefe, saiu tudo ungido daquele lugar. Chefe, o que a gente faz agora? Agora, pergunta para quem te quero. Vocês querem apanhar? Não querem, né? Então corre. Por que o senhor está falando isso? Porque ungido é conhecido até no inferno. Glória a Deus. Olha o que o demônio disse: eu conheço Jesus e eu sei bem que eu sei bem. Eu sei bem quem é Paulo. Olha o mistério, que não vou revelar hoje, que eu não sou bom, vou deixar para mais pra frente, senão acaba a mensagem. Porque o demônio estava nele, tinha 7. Ele pulou e segurou 2. 5 correu e os 2 ficaram endemoniados. Ele aumentou o número de endemoniados naquela cidade, pegando 2. Vários de crente. Meu Deus! Está lá no movimento, está lá no fluxo, está lá no pancadão. Aí quando a bala come solto, sempre de Jesus tem poder. Misericórdia, Senhor Pai. Vai se o demônio não vai te pegar lá dentro. Serva é uma coisa, o filho é outra. O interessante do ungido é que ele tem um compromisso com a palavra tão grande que quando o apóstolo Paulo estava pregando, principalmente em Éfeso, ele pregando, os perturbados chegavam. Paulo mais endemoniado, ele falou: você não está vendo que eu estou pregando? Leva o lenço, vai lá, toca lá. Você não está vendo que eu estou pregando? Pega o meu avental, toca lá que o capeta vai sair, que a cura vai chegar. Eles gostavam de arte mágica. O apóstolo Paulo: eu vou fazer uma mágica aqui. Aleluia! Leva o lenço para o ungido, vai. Diga: tem pessoas, diga, que acha que tem, mas não tem. Agora esse também é terrível. Há pessoas que têm, mas não sabem que tem. Está aqui também, olha só. Eu te trouxe no lugar certo. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, coloca a mão no peito, tira, leproso. Eu ouvi um doido falando que o diabo emprestou aquela lepra para Deus usar. Você não sabe, irmão. Deus, ele pode colocar enfermidade nas pessoas para elas virem se render à vontade de Deus. Tem gente que só funciona na enfermidade. Eu estou com um caso na minha família. Quando está bem, mas quando está doente, ai Jesus, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Aí eu olho assim e falo: Jesus, mas tem assim, Senhor, que daí vai para o céu sem nem fazer culpa, só funciona na doença. Moisés está comovido com o que fez. Senhor, tem outro para mandar não? O que é que tem na tua mão? Uma vara. Joga no chão. Se tornou em serpente. Pega a serpente. Eu já preguei sobre isso aqui, mas só um detalhezinho. Deus está falando que enquanto o cajado estiver
segura na tua mão, erigida para o alto, ela é cajado de unção. Se o cajado tocar na sua natureza, que representa o barro, ela vira serpente. Então o cajado será o teu inimigo. Então usa o cajado na minha presença. Não é porque você recebeu um dom aqui. Por exemplo, tem gente que na igreja, os Estados Unidos e o Brasil está lotado de pessoas. Eu fico vendo aqueles The Voice, principalmente agora os The Voicezinho Kids, com as criancinhas tudo da igreja lá cantando. A gente já olha e fala: tenho certeza que é, porque o Espírito Santo não deixa a gente enganar. E os pais investindo em The Voice Kids. Sabe o que é? É o dom que Deus deu, que os pais estão fazendo as crianças jogar o dom na natureza, na terra, e vai se tornar o inimigo deles mesmos. Whitney Houston, Elvis Presley, Beyoncé, essa raça tudo cantava no coral da igreja, tudo cantava no grupo de louvor da igreja, só porque deu um dom, Deus deu um dom especial, que achou que era alguma coisa. Quer saber de uma coisa? Quero fazer uma declaração aqui. Eu estou acima da média. Eu não vou mais agarrar para os crentes, não. Eu tenho um sangue assim de... Virou. O próprio cajado virou o inimigo dele. A própria unção que ele não soube usar está virando o inimigo dele. Meu Deus. Pega! Ele pegou, tirou do chão e ela de cobra, virou o cajado de novo. Passou-se uns dias, ele foi lá com a mesma vara. Com a vara ele operou 7 milagres. Dos 10 que ali operou, que a gente conhece como pragas, com a vara. Eles estão andando no deserto. Já havia 6 dias com o povo. Deus endureceu a oração de Faraó e disse no coração de Faraó: persegue eles. E eles foram perseguir o povo de Deus. Êxodo 14, versículo 14. Eu pensei que era o arrebatamento. Já fiquei procurando aqui, cara. Agora, pregando, meu Deus. Ora vem o Senhor Jesus. Moisés disse: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E o povo reclamando, murmurando, não tinha sepultura no Egito para deixar a gente lá para morrer lá. Aí veio o verso 15. Olha o que está escrito no verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que não é que andem nem que correm, é que olha o verso 16. E tu, você está com a unção e não sabe o que tem? Eu já te mostrei onde que está o mistério da unção e você não vai usar. Levanta a tua vara. Tem hora, ungido, que não é hora de orar, não. Tem hora que é hora de usar a unção, a autoridade que Deus lhe deu. Quem está assistindo esse filme em quarto de guerra está vendo o quanto você precisa tomar decisões na tua vida, de se levantar e falar: capeta, aqui na minha casa tu não entra mais. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Irmãos, eu sou sincero, para me terminar. Vocês acreditam que Deus não poderia abrir aquele mar sem Moisés, sem ninguém? Segundo, toda vez que o povo se apresentava diante de Deus, esperava de Deus uma mágica. O que era uma mágica? O arrebatamento, como aconteceu com o evangelista Filipe. Chegar na frente do mar, fecha os olhos todo mundo, abre o olho, já está do outro lado. Deus usa a natureza
para nos mostrar que a autoridade da unção que está na nossa mão é que vai contribuir para o projeto de Deus transformar pessoas incrédulas em pessoas que amam a Deus. Ele tocou. Eu não sei como é que foi na novela aí, que eu não assisti. Eu não sei como é que foi na novela, mas ele tocou e o mar. O vento era oriental, só que de cima para baixo, porque ele veio das narinas de Deus. Bateu no meio do mar e fez um rebuliço. E Moisés não ficou assim: vai, povo, pesca. Não, ele abriu e já saiu na frente. E o povo marchando atrás. Depois de 6 horas, o povo ainda estava no meio do mar. Porque se você ler a Bíblia, você pensa que foi rapidinho. Depois de 6 horas do povo marchando, o povo ainda estava no meio do mar. Quem tenta entrar atrás? Faraó, que pensa que tem. No meio do mar ainda, o Senhor fechou do meio do mar para trás. Fechou o mar em cima da cabeça dos egípcios. Os egípcios que estavam ali não se viram nunca mais. Quando eles terminaram de atravessar o mar, Deus falou: fica um pouquinho aí. Sabe por quê? Porque eles pararam na frente da praia, do mar, e só começou a vir os despojos. Porque quem tem unção e usa a unção que Deus deu, do outro lado vai ficar só assim de braço cruzado e falando: olha lá, traz um dia essa barra de ouro para mim. Meu Deus! Tudo que tinha dos egípcios foram para as mãos do povo de Deus. Pastor, e o terceiro grupo, para me terminar, sabe quem é o terceiro grupo? São aqueles que têm unção, sabe que tem, usa, chega às vezes até com respeito, mas chega até tripudiar de algumas situações, porque ele crê tanto na unção que ele tem, que ele não precisa nem ser convidado por Deus, ele desafia. Que desafio ele faz? Elias, diante dos profetas de Baal: vamos fazer um desafio no Carmelo? Quantos vocês são? 400 de Baal e 450 de Acera. Pode subir para o monte. Preparem o altar de vocês. O desafio está lançado. E procure na Bíblia. Deus não mandou nada. Porque a unção, quem a tem e sabe que tem, o próprio coração já é o coração de Deus. A própria boca já é a boca de Deus. Ele convida e aí se prepara para o ritual. Desde as 6 horas da manhã, os adoradores de Baal começam: Baal, manda fogo, manda fogo. Vai dando 7 horas, 8 horas e nada. Gente, muda a estratégia. Sobe em cima do altar, pisoteia o altar, começa a se esfaquear em cima do altar, o altar se molhar de sangue. E Elias tem, e sabe que tem, está do lado, está do lado. Grita mais alto. Será que ele não está de férias? Pode ser que ele esteja cozinhando agora, então grita mais. E o texto diz que durante todo o tempo do sacrifício da manhã não há nenhuma voz e nenhum fogo. Ele se aproxima do altar e a primeira coisa que ele faz: reparar o altar. Quem tem unção, sabe que tem e usa essa unção, a primeira coisa que ele faz, ele não se acomoda para usar o altar de quem armou sem o consentimento do Deus verdadeiro. Tem altares, tem mesas, tem rodas, tem caminhos que não é para o ungido e a ungida andar.
Ele repara o altar. E tudo que ele vai fazendo é profético. Eu não tenho tempo para falar disso agora. Mas ele vai colocando 12 pedras. Faz um rego, coloca 3 baldes. Cada balde tem uma representação dessas águas. Porque aquela água não representa o Espírito Santo. Aquela água representa as heresias que o povo estava sendo consumido. Aquelas águas eram uma prova de que o Senhor, com o seu fogo, ia eliminar a heresia daquele altar. E aí ele lança, manda jogar água, molha o altar, coloca a madeira armada, coloca o sacrifício em cima. E quando ele molha, é para que eles digam: não há possibilidade de tocar fogo nesse negócio. Ele molhou. Ele se afasta 10 metros, levanta as 2 mãos e não precisa ficar das 6 da manhã ao meio-dia clamando. Uma oração que não dá 10 minutos. Senhor, derrama fogo sobre esse altar, para que esse povo saiba que tu és Deus e que eu sou teu servo. De repente vem. De cima para baixo começou a consumir o holocausto. Consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu. Aí o fogo virou língua e começou na água. Sai, heresia, sai, incredulidade, sai! E deixou o rego seco. E Elias olhou para eles, e os profetas de Baal olhou para Elias. Só que antes de Elias olhar para trás, lá vinha vindo os israelitas com enxada, com picareta, com espada na mão. Mata os profetas de Baal! E foi perna para quem te quer. Os 400 morreu na enxadada e na picaretada. Até hoje nunca mais se ouviu falar que alguém se atreveu a ser profeta de Baal. Nunca mais na história. Sabe por quê? Porque é só você, ungido e ungida, que está com essa autoridade de Deus para chegar na tua casa hoje e dizer: doenças na minha casa não, demônios na minha casa não, depressão. É melhor, você quer falar melhor? Você grita na tua casa hoje: depressão, eu tenho unção. De Deus. Enfermidade, eu tenho a unção de Deus. Quem quer cumprir esse desafio aqui essa noite? Você está no grupo, eu creio, por isso que eu preguei isso, porque eu creio muito. Que grupo, pastor? Dos que tem, sabe que tem e usa o que tem. O que é que eu estou fazendo aqui esses 12 dias? Porque eu sei que eu tenho. Sei que eu tenho. E pronto, é isso mesmo. Pegou o missionário. E eu estou falando: Jesus, manda mais, porque eu quero usar muito o que eu tenho. Porque foi o Senhor que me deu. Sabe o que você está dizendo nesses 12 dias que começa hoje? Você está dizendo: eu não me conformo com a situação. Até porque, irmãos, eu vou deixar claro para os irmãos: está tudo bem comigo, tudo bem com a minha família, tudo bem com o meu casamento, tudo bem com a minha saúde, tudo bem com os meus projetos, está tudo certo. Mas o que você está precisando? Sabe o que eu estou precisando? De mais. Mais de Deus. Mais de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Existe um hino que vocês cantam. Vem sobre mim, Espírito Santo, como é que é? Hã? Isso. Isso, escola minha casa. É isso mesmo. Quem tem unção aqui? Quem reconhece? Então você ouviu na mensagem que a unção ela é transferível.
Aonde que está o fruto das obras da unção? Nas tuas mãos. Paulo disse a Timóteo: não impõe as suas mãos precipitadamente. Sabe o que ele está dizendo? Essa mão transfere e essa mão recebe. Essa mão transfere e essa mão recebe. Você crê nisso? Levante a palma da sua mão assim. Mostra para mim a palma da sua mão. Mostra. Mostra. Eu desejo em nome de Jesus que estas mãos operem obras que nunca operaram. Você não precisa, a partir dessa noite, ficar falando com A e com B. Usa essas mãos. Coloque sobre sua filha, coloque sobre o seu filho, coloque sobre o seu pai, coloque sobre a sua mãe, coloque sobre os seus vizinhos. Você vai ver o que vai acontecer na vida deles, porque a unção de Deus é transferível. Aleluia! A unção de Deus é transferível. A unção de Deus é transferível. E ela vai transferir-se aqui entre nós.